Ó Deus amado, Pai querido, é no nome forte e poderoso do nosso Salvador Jesus Cristo que o teu povo que reúne-se no seu nome diz: eis-nos aqui. Ó Pai, como é bom estar na tua casa, como é bom estar na tua presença, Pai. Ó meu Deus, se nós estamos aqui nessa noite é porque o Senhor nos trouxe até aqui. Ó meu Deus, antes de tudo, o Senhor construiu cada coisa que existe. Toda a realidade é tributária ao Senhor. Por isso que a palavra nos ensina que quando contemplamos a natureza, devemos dar graças a Deus. Cada montanha, rio, cada substância que existe em todo o universo pertence ao Senhor. Ó Pai amado, não é diferente com cada um de nós. Se estamos aqui de pé, porque o Senhor assim quis. Porque o Senhor, meu Deus, é o que guiou, meu Pai, desde a fecundação do óvulo ao nascimento, ao crescimento, ao desenvolvimento. Pai, se estamos aqui, porque o Senhor nos protegeu e nos trouxe até aqui. Ó meu Deus, somos um milagre, Pai, cada um de nós. Pois se olharmos, meu Deus, para as leis da natureza, era para que nenhum de nós existisse, mas o Senhor quis que estivéssemos aqui. Ó meu Deus, como se não bastasse a nossa existência física, o Senhor nos fez livres, Pai, para decidir, escolher, pensar, raciocinar, amar. Ó Pai, como o Senhor é bom. Às vezes não nos damos conta, meu Pai, que o ar que nós respiramos é o Senhor que nos dá. Oh meu Deus, se estamos, Pai, erguidos sobre as nossas pernas, meu Deus, foi porque o Senhor, meu Deus, nos livrou de tantas ameaças, de tantas armadilhas. Obrigado, Senhor. Nessa noite de sexta-feira nós damos um louvor todo especial ao Senhor de agradecimento. Como dizia, meu Deus, a música que acabou de tocar, quando olhamos para dentro de nós, encontramos tantos erros, tantos defeitos, mas ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim o Senhor nos perdoa, ainda assim o Senhor nos abençoa. Pai, obrigado, meu Deus, e a oração se estende a cada familiar, a cada pessoa que está sendo citada ou lembrada nessa noite. Às vezes pessoas que estão precisando de uma cura, de uma libertação. Às vezes pessoas estão esperando escutar uma palavra, meu Pai, de conforto. Oh meu Deus, diga essas palavras no ouvido dessa pessoa. Oh Pai amado, diga para que essa pessoa que ela também é amada, que ela também, meu Deus, é querida pelo Senhor. Oh Pai, ninguém, meu Deus, está à beira de não, Pai, de não fazer aquilo que o Senhor quer. Oh meu Deus amado, o Senhor é aquele que nos fortalece, que nos guia. Oh meu Deus, muda esses entendimentos, esses pensamentos macabros, doentios. Tira, Pai, o pecado de dentro do coração. Oh meu Deus, essa é a maior transformação. Faz, meu Deus, com que sejamos verdadeiras novas criaturas na Tua presença, abandonando tudo que é velho, tudo que é torto, tudo que é indigno. Oh Pai amado, Deus querido, que sejamos vetores da Tua bênção, luz do mundo, sal da terra, assim como o Senhor quer que sejamos. Ó Senhor, ouça, inclina os teus ouvidos e ouça a oração particular desse irmão e dessa irmã aqui nessa noite, nesse local santificado pelo Senhor. Ó Pai, mas também ouça, meu Deus, aqueles que estão em casa nesse momento, orando, clamando, às vezes desesperados, às vezes pensando em fazer alguma bobagem. Não, reverte, meu Deus. Cala esses demônios que falam na mente da pessoa, dizendo que ela não é digna, que ela deve se matar, que ela não deve existir, que ela deve se drogar, se entorpecer, que ela deve bater, que ela deve fazer alguma coisa errada. Não. Em nome de Jesus, esses demônios vão sendo calados nessa noite, não importa onde eles estejam. O poder do Senhor está alcançando. O fogo consumidor do nosso Deus, querido, amado e poderoso, nessa noite está descendo sobre essas casas, sobre essas vidas, transformando, abençoando, diligentemente fazendo a obra maravilhosa de Deus, que não poderá ser limitada por coisa alguma. Em nome de Jesus, que a Tua bênção, Pai, seja derramada sobre a vida também daquelas pessoas que estão no Rio Grande do Sul. Oh meu Deus, vai curando, abençoando, meu Pai, fortalecendo, dando dignidade àqueles que acham que perderam tudo.
Pai, mas não perderam a vida, porque o Senhor os abençoou. Que cada pessoa veja, meu Deus, a sua própria existência depois de tamanha tragédia como sendo um milagre do Senhor, porque esse é o entendimento daquele que, meu Deus, suplica aos pés da cruz, que ouve a tua palavra, que busca no teu evangelho, ó meu Deus, o conhecimento e a sabedoria que só o Senhor pode nos dar. A tua vontade que é boa, agradável e perfeita, a tua vontade que é aquela que nos dignifica, ó Deus, que não haja nenhum tipo de desvio na intenção de compreender a tua maravilhosa providência, em nome de Jesus. Diga após mim: Senhor meu Deus, eu consagro a minha vida e o meu entendimento ao Senhor para a tua glória, em nome de Jesus. Aquelas palmas abençoadas do nosso Deus maravilhoso. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, povo de Deus. Como é bom estar na casa do Senhor, não é? Em nome de Jesus. Oh, glórias. Hoje, trazendo uma palavra de profunda instrução, algo que é quase trivial no mundo lá fora, mas que para o crente não pode ter espaço nenhum. Se o mundo lá fora está acostumado a fazer isso, nós estamos aqui dentro para aprender a não fazer. O que você está falando, pastor? Eu estou falando de julgamento. Amém? Então vamos começar com Mateus capítulo 7, versículo 1. Mateus capítulo 7, verso 1. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 7, versículo 1. Palavras de Jesus. Amém? Comigo. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Glória a Deus. Palavra forte, né? Palavra forte. Não julgueis, para que não sejais julgados. Aqui nós temos duas camadas de interpretação. A primeira instrução é clara, não tem que falar, não julgue, ponto, acabou. Agora, quanto à segunda parte, há duas camadas de interpretação. Para que não sejais julgados, em primeiro lugar, para que você não dê a oportunidade dos outros te julgar. Aquilo que nós fazemos, nós damos o direito para que façam conosco. É aquela velha história: aponta um dedo para alguém, 3 estão apontando para você. Não é assim? Apontou para lá 1, 3 estão apontando para você. 1 para lá, 3 para cá. Mas a segunda camada é a mais importante, para que no futuro não sejamos nós os julgados diante do trono de Deus. E esse é sério. O primeiro a gente ainda consegue lidar, o segundo determina a eternidade. Por que Jesus está falando com tanta contundência nessa palavra? Porque também existem diversas camadas de pecado envolvido no ato de julgar. A primeira delas é o fato da gente achar que nós somos melhores do que os outros.
E o que Jesus nos ensina, se não a humildade? Aquele que se julga melhor do que os outros para poder julgar os outros piores do que ele, na verdade está exercendo o oposto do que Jesus nos ensina. Seja o último para ser o primeiro, seja humilde para ser grande, coloque-se no lugar de desonra para que você seja convidado a sentar-se no lugar de honra. Não é assim? Então, primeira camada de erro, quando nós nos colocamos na posição de julgar, nós estamos fazendo algo oposto do que Jesus nos ensina, que é sermos humildes. Segundo problema, quando nós julgamos os outros, nós não estamos exercendo o amor, a compaixão e a misericórdia. Não é isso? E Jesus nos ensina: ame ao próximo, sede misericordiosos, não é isso? Como eu sou com vós, seja com o outro. Não é assim? Então, quando nós apontamos o dedo para o irmão, nós estamos não amando, não sendo misericordioso, não é isso? Nós estamos ao contrário, piorando a situação, não é isso? Às vezes o irmão está no erro, é verdade, ele está no erro, mas o que ele não precisa é de alguém ir lá e tocar na ferida. Se a pessoa está afundando na areia movediça, última coisa que ele precisa é alguém vir botar a bota na cabeça dele. Terceiro problema, quando nós julgamos, nós não ajudamos, não é isso? Nós não ajudamos, porque o julgamento gera no outro, não é reflexão, é raiva, não é isso? Ódio, vontade de revidar, não é isso? Ah, você está feio. Não espere que você vai escutar da outra pessoa, é verdade? Como é que eu posso então ficar mais bonito? Você vai escutar dos outros, você também é feio. Não é isso? Ou então, talvez a pessoa não fale nada e se jogue de uma ponte. Misericórdia, é verdade. Às vezes o ato do julgamento leva a pessoa, pode ser a última coisa que aquela pessoa ainda precisava para não cometer uma bobagem. É ou não é? Geralmente a pessoa que é julgada não é a pessoa que está no topo, é a pessoa que já está numa situação difícil. E se essa pessoa já está numa situação difícil, pode ser que aquele seu julgamento tenha sido a última gota para que aquela pessoa fizesse uma bobagem contra ela mesma. Misericórdia. E o último, quando nós julgamos, nós nos colocamos no lugar que pertence a Deus, porque só há um juiz, Deus. Deus constitui juízes sobre a terra para julgar a lei da terra. A Bíblia é clara, Romanos capítulo 13 explica isso. As autoridades foram constituídas por Deus para que sejam a espada no mundo que garante, preserva a bondade. Então vou pregar sobre isso também. Autoridades na terra têm um propósito, mas essas autoridades elas só podem julgar nos limites da lei. E não é de limite da lei que nós falamos quando nós julgamos o irmão. Quando nós julgamos o irmão, nós julgamos no campo da moral. E quanto à moral, não há julgador. Mesmo porque nenhum de nós é isento. E aí dialoga muito com o louvor que foi cantado aqui antes dessa palavra. Há tanta coisa ruim dentro de nós, né, irmãos? Como nos colocar no trono de Deus? É Deus que pode julgar. Por isso que Deus constitui os juízes na terra para julgar nos limites da lei, e é por isso que Deus constituiu o seu Filho unigênito para julgar vivos e mortos naquele dia. E cabe apenas, única e exclusivamente a Jesus, a capacidade de bater o martelo final e proferir a sentença. Aquele que se coloca à minha direita, vinde a mim. Aquele que se coloca à minha esquerda, nunca te conheci. Amém? Esse lugar não é de nenhum ser humano. Esse lugar é de Deus, o trono do julgamento. Amém? Está claro, irmãos? É
pesado. O pecado pesado. E é tão pesado quanto é comum. Comum até, e digo com muita vergonha, às vezes mais comum até dentro da igreja. O policiamento moral de irmão com irmão é uma coisa que só exala, né, falta de entendimento. Olha como é que o irmão vem para o culto me vestido mal. Não sento perto daquele irmão não, porque aquele irmão ali, não sei, eu vi ele outro dia à noite, não sei o que ele estava fazendo na rua. Eu bem vi o irmão lá perto do botequim. Eu bem vi aquele irmão conversando com uma mulher. O que ele estava fazendo? Irmão, que coisa feia. Que coisa feia. Não podemos fazer isso. Policial da fé alheia? Irmão, tem que ser muito grande. A pessoa tem que se garantir demais para poder fazer isso. Ela tem que ser isenta demais para fazer isso. E será que algum de nós pode alcançar tal nível de isenção ao ponto de ficar observando o outro? Irmão. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Tiago 4, 11. Tiago, capítulo 4, verso 11. Amém? Posso? Espera aí que a irmãzinha está achando. Tiago, uma mais para o final. Do outro lado. Por aí. Tiago é a primeira das cartas universais, depois de Hebreus e antes de 1 Pedro. 1 Pedro. Amém. 4:11. Olha que sério. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga outrem? Amém? Está claro isso, não está? Resumiu tudo que foi dito. Quem és tu? Quando eu digo tu, eu digo mim, eu digo todos nós, para nos colocarmos no trono do único que pode julgar? Irmão, está faltando entendimento. Infelizmente isso é muito trivial dentro da igreja. É uma coisa com querendo ali medir a fé do outro. Parece até que tem uma trema espiritual. Isso aqui está faltando 5 centímetros, está faltando 10 centímetros, está faltando 30 centímetros. Pela madrugada, irmão. Olha para o travessão do teu olho largo, o cisco do olho alheio. O cisco do olho alheio é problema do irmão. Irmão, isso é muito sério, isso é muito grave. Me dói o coração, inclusive, quando eu estou no, graças a Deus, o YouTube, ele é uma arena de muita bobagem, também é uma plataforma de coisa boa, né, irmão? A gente encontra culto, mesmo nosso culto, está tudo lá, graças a Deus. Mas, irmão, às vezes ali, principalmente naquele short, né, que a gente fica fazendo assim com o dedo, né, vai aparecendo as coisas. Irmão, que tem de canal de ficar falando de doutrina dos outros é brincadeira. O que tem de canal de gente falar, pregador tal, porque o pregador tal, porque o louvor tal, porque aquele lá não sabe de nada. Irmão, pela madrugada. E quando é debate teológico? Parece que só falta dar luva de boxe e soltar no rio. Não é isso? Fica um julgar lá para cá e tal. Irmão, eu fico imaginando Jesus olhando essas coisas. Deve botar a mão na testa e falar, meu Deus, esse homem não está entendendo nada. Essa mulher de Deus não entendeu nada. Está lá
noite, está usando a minha palavra contra a minha palavra. Ô irmã, melhor então que seja a fofoca do mundo. Pelo menos Deus não tem nada a ver com isso. Ruim é quando Deus vira instrumento de coisa ruim. Aí a coisa é séria. Lembra que a palavra diz: cada um de nós seremos julgados de acordo com o nosso entendimento. Então, quanto mais versado você é na palavra para julgar os outros, irmão, maior vai ser a régua com a qual você vai ser medido. Não é isso que Jesus falou agora mesmo? Em Mateus? Com a medida que vos medirdes, serão medidos vós. Então está julgando muitos outros? Cuidado que você está aumentando a régua que vai medir os seus atos. Irmão, João, 1 de João, capítulo 1, versículo 8, só um pouquinho para frente. Olha que forte. E essa palavra de João antecede uma coisa linda que essa carta fala. 1 de João 1, 8. Primeira de João, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler o 9 primeiro? O 9 é lindo. A gente costuma muito ler o 9. Na minha Bíblia está até grifado. Olha aqui. Está até grifado o 9. Lindo. Olha o que João fala no 9. Vamos ler o 8 ainda não. Está surpreso. Vamos ler o 9 primeiro. Porque o 9 é agradável. O 9 a gente pode ler. O que diz o 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, como que eu gosto desse versículo. Então, se eu errar, eu oro, Deus me perdoa. Uhul! Graças a Deus. Que se não fosse assim, né, irmão? Mas às vezes o irmãozinho gosta desse versículo, mas não leu o anterior. E olha o que o anterior fala. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Irmão, para que a pessoa se coloque lá em cima do altar do Senhor, daquele trono maravilhoso para julgar os outros, esse irmão aqui poderia ser um pecador? E olha o que João está falando, vamos ler de novo. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Ele está falando que algumas pessoas, um ou outro, não, ele está falando geral aqui. Ele está excluindo alguém? Não, está falando geral, ele está falando para todos nós. Ô irmão, uma das partes importantes da trajetória da caminhada cristã é o quê? O reconhecimento do próprio pecado, o pedido de perdão, a consciência de que necessita da misericórdia de Deus. Se a gente não tem essa consciência, irmão, a gente se junta a todas as outras religiões. Porque se há uma fé que não coloca a bigorna na cabeça do sujeito para ele dar conta da sua própria santidade, é o cristianismo. Porque o cristianismo ele é realista. Ele não acha que nós conseguimos alcançar a salvação por nós mesmos. É realista. O cristianismo é a única fé. Já preguei isso aqui, vocês estão lembrados, irmão? Pregamos aqui. O muçulmano, não estou falando dos outros não, tá? Mas é fato, isso aqui não é julgar os outros, é fato. Os muçulmanos, os judeus, lá, pode ir para o Oriente, lá para o lado da China, do Japão, os budistas, shintoístas, etc. Todo mundo, todas as religiões, principalmente as universais, essas grandonas mesmo, todas elas entendem que a salvação é mérito pessoal. Todas. Não é só do nosso tempo, não. Você pegar lá o livro dos mortos dos egípcios, de 30 a.C., 3.000 anos antes de Jesus vir ao mundo, já tinha lá o livro dos mortos, quando eles mumificavam, os outros eles recitavam lá os hinos dos mortos, e lá está escrito: o cara vai ter que colocar o coração dele numa bandeja e uma pena na outra. Se o coração dele for mais pesado que a pena, ele vai para o inferno. E o que é o coração ser leve? É a pessoa fazer mais bondade do que maldade na vida. Está dizendo que se o cara for melhor, ele vai para o céu porque ele tem mérito. O cristianismo fala isso. O cristianismo engana alguém. Jesus nos engana em algum momento? Não. Ele fala: irmão, se você ficar na posição que você está, é inferno. Você só tem uma forma de ser livre disso: crer em Jesus e depender da graça de Deus. Porque Deus salva, nós não nos salvamos. Está claro? Ora, se nós não nos salvamos, pressuposto,
Somos pecadores. E se somos pecadores, estamos com essa moral toda de sentar no trono de Deus? Claro que não. E se nós não sentamos no trono de Deus, quem nos deu a faculdade de julgar? Ninguém. Então nós podemos julgar? Nunca. Em nenhuma hipótese. De forma nenhuma. Ah, mas é só um julgamento pequenininho. O próprio Tiago fala: pecou contra o pão da lei, pecou contra a lei inteira. Não pode. Ponto. Tem irmão que fica mais preocupado com o tipo de roupa que está vestindo do que quantas vezes julgou no dia. Não adianta. Está mais preocupado em devolver o dízimo, em contribuir com a oferta, em dar esmola para uma pessoa na rua, do que contar quantas vezes peca. Irmão, primeiro resolve o seu pecado. Tira a madeira do teu olho. Depois você vai cuidar dos outros. Não é isso que Jesus fala? Primeiro tira do seu, depois cuida do outro. Amém? Nós só podemos julgar uma pessoa no mundo. Quem nos diz isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Primeiros Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Amém? Conhecido de nós, geralmente recitado na Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Amém? O que significa aqui, meu irmão? Presta atenção. Nós só somos juízes. Isso eu já falei aqui tantas vezes. Sempre o Espírito Santo toca nessa palavra. Nós só somos juízes de uma única pessoa: nós mesmos. Amém? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, depois de examinar, compartilhe do pão e do sangue. Ou seja, renova a sua aliança com Deus. Se nós não nos examinarmos, nós não estamos em condição de renovar nossa aliança com Deus, de partilhar do pão do corpo do Cordeiro e nem tomar do vinho da Santa Aliança, que nos reme de todo pecado. Amém, irmão? Quanto a esse tipo de julgamento, meu irmão, você tem que ser um juiz implacável. Esse julgamento você tem que ser, sabe, detalhista. Nesse tipo de julgamento, meu irmão, você mede os milímetros quando você examina a si mesmo. Você tem que ser aquele, sabe, aquele juiz ali que não deixa passar nada. É como se fosse um dique, né? uma grande rocha que trava grandes águas. Nada pode passar. Errei um pouquinho, me arrependo, peço perdão, melhor. Erro mais ou menos, peço perdão, melhor. Errei grande, peço misericórdia de Deus, mudo e vou para frente. Esse julgamento nós temos que fazer. O do irmão não compete a nós. Do irmão é o irmão. O que nós podemos fazer? Apresentar a palavra. O que nós podemos fazer? Orar para o irmão. O que nós podemos fazer? Até responder quando somos perguntados. Isso nós podemos fazer? Claro que sim, a Bíblia fala. Quando vê algum irmão em incorreção, ajude a corrigir. Claro, mas meu irmão, se ele te perguntar, meu irmão, se a tua intenção é melhorar, agora geralmente o que a gente vê não é isso, é um ato de diversão. Eu falar com a minha esposa sobre alguém, meu irmão, não estou julgando ninguém, isso é fofoca, isso é julgamento. Eu falar com meu amigo aqui, ali no cantinho, irmão, não está ajudando ninguém. Estou só fofocando, estou só julgando.
Agora, se o irmão vem a nós e perguntou: ô irmão, estou com uma dúvida aqui. Ô irmão, que bom que você me perguntou, deixa eu te ajudar. Eu acho que você não veio por esse caminho, não. Amém? É assim no evangelho. Agora, se não te perguntou, meu irmão, lembra do irmão, lembra do pecado do irmão, na tua oração. Fora dela, esquece, julga só você. Glória a Deus. Dá aquela salva de palmas para o nosso Deus. Amém.